Platão é citado 3 vezes no livro mais recente do historiador israelense Yuval Noah Harari, que reúne uma série de meias-verdades para te convencer que a inteligência artificial irá dominar os humanos. Mas nos escritos de Platão, a história é ainda mais grosseira, porque Platão reúne uma série de mentiras e argumentos lógicos para te convencer que existe uma verdade absoluta, um ideal. Esse vídeo é a minha investigação sobre o ideal platônico. E para a execução desse trabalho foram lidas 3 obras: Timeu, o Sofista e a República. Timeu é um personagem que explica a criação do universo. O Sofista é uma crítica aos filósofos da natureza. E a República é a idealização de uma cidade perfeita. Portanto, se prepare, porque o ataque vai ser pesado. A teoria de Platão das ideias e das formas perfeitas sustenta que o mundo físico e material é apenas reflexo e sombra do mundo verdadeiro, imutável e eterno. Esse mundo ideal, segundo Platão, é a verdadeira essência das coisas, a origem do universo e da vida. Mas vamos notar que, do ponto de vista científico, isso não faz o menor sentido. E do ponto de vista psiquiátrico, Platão seria considerado louco. Pense em alguém que fala o contrário dos fatos e usa argumentos para lhe convencer que a verdade está em outro lugar. Como se fosse possível agarrar a verdade apenas com as palavras. Para dizer isso, eu parto do princípio de que para agarrar a verdade é preciso agarrar as mudanças e as transformações da vida. No sentido de usar as transformações para o desenvolvimento pessoal. E além disso, nada é exato e perfeito igual na matemática e na geometria. Para quem não sabe, Platão era matemático e ensina a resolver o problema da vida pela negação das transformações e pela metafísica, que estrutura a percepção do homem com elementos que mais tarde lhe causarão um enorme vazio existencial. Pois é uma grande ilusão do nosso filósofo achar que a razão é capaz de atingir a realidade como ela realmente é. E para resumir, a verdade como ela realmente é apenas uma ideia. Quando Einstein dizia que tudo é relativo, isso se aplica ao universo, aos átomos e também se aplica ao conhecimento da verdade. No entanto, Platão fazia duras críticas aos intelectuais que ensinavam aquilo que se pode ver e tocar. Platão, esse filósofo indeciso e inseguro que introduziu na história do conhecimento uma visão de mundo muito superior aos fatos e muito além do que os olhos podem capturar, introduziu uma perspectiva que ultrapassa todos os órgãos dos sentidos e faz da filosofia uma técnica de enfraquecimento da vida. Vamos prestar atenção em um detalhe muito importante para entendermos o ideal platônico em sentido literal, sem romantismo. Os órgãos dos sentidos são 5: olhos, ouvidos, língua, nariz e a pele. Esses órgãos são a nossa comunicação com o mundo. Com os olhos, nós vemos os objetos. Com os ouvidos, nós ouvimos os sons. Sem os sentidos, o que seríamos? Platão chama a desativação dos sentidos de razão pura, uma técnica avançada para o conhecimento da verdade. Mas vamos ver isso ao pé da letra. Alguém que não vê, não escuta, não sente o gosto do que come, não sente o cheiro nem sente dor. Alguém assim estaria vivendo em estado de invalidez e demência, muito embora estivesse realmente vivendo o ideal platônico. Para Platão, é justamente o desprezo aos sentidos o caminho para a luz. O mito da caverna é uma metáfora infantil para dizer isso, mas eu tenho uma observação a fazer. Segundo esse mito, todos nós estamos aprisionados e acorrentados no meio das trevas e da ignorância, sem acesso ao mundo verdadeiro. O mundo verdadeiro, uma ideia que não serve mais para nada, não obriga a nada, uma ideia que se tornou inútil e supérflua. Por conseguinte, uma ideia refutada. Vamos suprimi-la. Platão criou um método para a fabricação de mentiras invertendo os polos, confundindo o mundo que nós temos, iluminado pelo sol, com a escuridão da caverna. E o que só existe na imaginação dele e que não serve para nada, ele chamou de verdade absoluta, mundo das ideias e das formas perfeitas,
razão pura, ideal, o verdadeiro ser. Esses conceitos são imaginários porque eles não condizem com a realidade. Eu sei que Platão pertence ao senso comum e a maioria das pessoas não gostariam de ouvir isso. Mas nós reconhecemos o mentiroso quando a sua linguagem não corresponde aos fatos. A proposta de Platão e filósofos como Immanuel Kant é a desativação dos sentidos e a manipulação dos fatos. E assim, o filósofo, convivendo com o que é ordenado e divino, se tornará divino e ordenado. Nessa passagem, a desconexão com o mundo é divino, mas ser divino não resolve o nosso problema. Nesse ponto, já está claro para nós que o ideal platônico é estratégia de marqueteiro, quando quer vender um produto que não corresponde com as expectativas. E antes de apontar a ligação entre os filósofos e o ideal, vamos ver como que Platão define o filósofo. Filósofos são aqueles que são capazes de atingir aquilo que se mantém sempre do mesmo modo. O que se mantém sempre do mesmo modo não existe, e é justamente a não existência, o nada e o vazio de sentido, a paixão e a ligação dos filósofos com o ideal. Veja só, o que Platão chama de verdadeiro ser, Spinoza e Descartes chamam de Deus. Kant chama de coisa em si, e Schopenhauer chama de vontade. Vontade é a coisa em si, o conteúdo íntimo, o essencial do mundo. Cada um deles tem uma concepção diferente nos detalhes, mas a essência é a mesma. A filosofia ocidental não passa de uma nota de rodapé ao texto de Platão. Foi Platão que ensinou os filósofos a andarem em círculos. Tudo aquilo que os filósofos manobraram há milhares de anos eram ideias múmias. Nada de real saía vivo de suas mãos. A partir dessa citação do livro Crepúsculo dos Ídolos, se nós considerarmos a filosofia de Nietzsche como sendo a mais próxima do que se pode ver e tocar, então todos nós somos testemunhas de que houve um congelamento na filosofia, uma mumificação, uma perseguição irracional ao que se mantém sempre do mesmo modo. Vale a pena lembrar que Platão estudou no Egito e tinha familiaridade com múmias e catacumbas eternas. Platão se comporta como se fosse ele, o dono da verdade. Você que leu a República sabe que Sócrates manipula o diálogo inteiro e coloca todas as opiniões dos demais participantes de cabeça para baixo, sem considerar que as palavras deveriam corresponder aos fatos, no mínimo. Mas para Sócrates e Platão, a verdade é sempre um jogo de palavras, é sempre o contrário dos fatos. E quando nós aprendemos que o ideal é sinônimo de melhor, veja qual é o médico ideal para Platão pela boca de Sócrates. Os médicos atingiriam o cume da perícia se eles mesmos sofressem de todas as enfermidades e não gozassem de perfeita saúde. Se o Sócrates platônico, nesse famoso diálogo, dissesse que os médicos atingiriam a perfeição no ofício curando as próprias doenças, seria uma coisa. Mas incentivar os médicos a sofrerem de todas as doenças e não terem saúde perfeita, isso é canalice. Agora compare essa passagem de Platão sobre os médicos com uma passagem de Homero. Um médico vale por muitos guerreiros, que sabe dardos extrair e calmantes deitar nas feridas. Viu a diferença? Enquanto Platão sugere o pior, Homero reconhece a importância dos médicos no campo de batalha. Platão contra Homero. Eis o verdadeiro, o inteiro antagonismo. Platão, o maior partidário do além, o grande caluniador da vida. Homero, o divinizador da vida, a natureza áurea. Homero foi o maior poeta da Grécia Antiga, mas Platão conseguiu rebaixar a cultura grega, falando mal de Homero, dos poetas, dos filósofos e encontrando defeitos onde não tinha. É nessas condições de rebaixamento da cultura que o ideal platônico surge igual um vulcão em chamas. Um ideal que é acessível a todos que estão delirando, porque na vida real ninguém consegue desativar os sentidos e depois voltar para dizer o que viu, igual faz o prisioneiro da caverna. E se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido que Platão criou não só uma fábrica de inocentes,
mas também uma fábrica de canalhas. E entre esses canalhas está incluído o autor de Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley. E tem mais um que eu gostaria de mencionar. No vídeo anterior, o tema foi vontade de poder, e eu abordei sob um ponto de vista científico, apontando para a mentira de Kant que dizia ter excluído da vontade todo o processo orgânico, atingindo assim o ideal platônico. Mas eu vou dizer sem rodeios, de forma nua e crua, que para atingir o ideal platônico é preciso entrar em coma. Pode-se dizer que apenas nas andadeiras desse ideal, a filosofia aprendeu a dar os seus primeiros passinhos sobre a Terra. Ainda tão desajeitada, de carinha tão aborrecida, tão pronta a cair e ficar deitada sobre o ventre. Essa coisinha tímida e mimosa, de pernas tortas. E essa é a minha experiência filosófica e audiovisual para mexer com o seu coração.